E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do guiadoleigo.com.br. Meu nome é Paulo Tássio e nessa videoaula eu vou estar falando sobre uma ferramenta muito interessante do Photoshop CS5, que é o recorte com preenchimento. Essa ferramenta que está disponível apenas no Photoshop CS5. Inclusive, abaixo dessa videoaula, você pode encontrar um link para estar baixando o Photoshop CS5 e você vai poder estar instalando ele utilizando gratuitamente por 30 dias. Depois desse prazo você vai estar precisando adquirir uma licença do Photoshop CS5. Bom, vou estar falando um pouco então sobre essa ferramenta que chega até a surpreender em alguns casos pelo o nível de sensibilidade que ela tem para estar preenchendo o lugar que você recorta. Por exemplo, aqui eu vou abrir as imagens que a gente vai estar trabalhando aqui nessa videoaula. Tem aqui 3 imagens, 2 de avião e uma paisagem aqui comum. Inclusive, para estar abrindo, basta você clicar aqui em File, Open, ou então usar as teclas de atalho Ctrl O. Selecionei aqui as 3 imagens, no caso você seleciona só o que você quiser, e cliquei em Abrir. Inclusive vou estar falando sobre essa ferramenta, mas vou estar falando dos dois lados, o positivo dela e o negativo, que ela também não faz milagre. Quando a Adobe estava no pré-lançamento do Photoshop CS5, fez algumas videoaulas como se essa ferramenta fizesse milagre, mas também não é assim. Então vamos lá. Em versões anteriores do Photoshop, no caso Photoshop CS4, CS3, CS2, enfim, se você usasse essa ferramenta aqui, que ela faz uma seleção do que você quer recortar, e você deletasse o que você quer recortar, ficaria um branco, naturalmente. Olha só, eu quero tirar esse avião, eu seleciono ele aqui, fazer uma seleção bem rápida, para nossa aula não ficar muito comprida. Olha só, selecionei, então no caso eu não teria outra opção, então a única coisa que eu poderia fazer para tirar esse avião é deletar. Então aqui no caso ele já está usando o filtro, mas as versões anteriores ele não vai estar usando. Então vai estar aqui no caso white, que é branco. Então eu dava um OK e ficava assim. Ele deletou a imagem, deletou o avião, mas ficou esse branco feio. Então a gente poderia usar um carimbo para estar preenchendo isso daqui, mas também não ficaria legal. Já com essa nova ferramenta do Photoshop CS5, você consegue recortar esse avião daqui e a própria ferramenta ela consegue preencher o espaço em branco. Então, ao invés de ficar esse branco aqui, ela completa com a imagem, da forma que pareça o mais natural possível. Então, vai parecer que o avião não estava lá realmente, foi tirada uma foto sem avião nenhum. Olha só, vou estar usando ela aqui agora. Para usar ela é muito simples, você seleciona essa ferramenta aqui de seleção mesmo, tenta não colocar muito longe do avião e também nem muito perto, que ele pega o que está em volta. Então, vou dar aqui um zoom, tenta ir um pouquinho pela borda, deixando um pouco também da imagem. Olha só que eu selecionei nem tão perto do avião, mas também nem tão longe. É importante fazer isso para não ficar também algo muito artificial. Bom, então agora que eu fiz a seleção do objeto que eu quero tirar da imagem, no caso usando a ferramenta de seleção, inclusive também é bom prestar atenção que tem essa ferramenta que é o laço e tem essa daqui que no caso você não vai contornando por cima, você não precisa ficar segurando o mouse, você vai ligando os pontos. Que nem aqui no caso, vou mostrar aqui o exemplo, tá vendo? Você vai selecionando onde você quer, então opte por essa ferramenta que é melhor. Voltei aqui. Então agora que a gente já tem o objeto que a gente quer tirar selecionado, basta dar um Shift F5. Aqui a gente vai abrir a ferramenta para recortar. Aqui no caso ainda está o white, que eu mostrei anteriormente, mas no caso eu vou usar esse filtro aqui. Então vocês optem por ele. E aqui basta eu clicar em OK. Olha só. Aqui ele deletou o nosso avião, mas não deixou o brancão, o feio da imagem. Ele preencheu a imagem naturalmente, olha só. Se tirar o zoom não dá nem para perceber que ele tinha um avião. Fica uma mancha assim, também porque a ferramenta não é 100%, não faz milagre também. Mas já tirou o avião preenchendo a imagem como se não tivesse nada lá. Então, inclusive, eu vou tirar outras coisas daqui dessa imagem. Por exemplo, tirar essa nuvem. Olha só, basta selecionar ela. Dar um Shift F5 e OK. Ou então até se você apertar a tecla Del para deletar, você ainda consegue estar escolhendo esse filtro também. Olha só, agora eu vou apertar a tecla Del. Selecionar essa nuvem aqui. E agora apertei a tecla Delete. E aqui já está o filtro escolhido, então é só clicar em OK. Olha só, já ficou sem nuvem também. Então a gente vai tirando o zoom, vai percebendo que vai limpando a imagem com um nível de sensibilidade até grande. Você consegue preencher realmente a imagem como se não tivesse nada ali atrás. Olha só. Como se não tivesse nada.
Importante também que não é qualquer imagem que aceita esse filtro. Você precisa de imagens que tenha um fundo repetido. Por exemplo, aqui se eu fosse tirar essa árvore aqui, pode ser que eu não conseguiria. Vamos tentar. Porque ela pega o que está em volta e preenche como um carimbo. É como um carimbo melhorado e automático. Então você precisa de imagens que tenham um fundo contínuo. Nada de muito colorido, senão pode ser que você não consiga fazer o preenchimento. Mas eu vou tentar tirar a árvore. Aqui eu ainda consegui, só que ele repetiu aqui o sol. Ficou um borrão por causa do sol. Então aqui no caso que já é tudo laranja, você já consegue ter um efeito melhor. Você já consegue ter um resultado melhor. Olha só, tirei a nuvem porque ele vai repetir o fundo. Olha só, aqui ainda ficou um pouco borrado. Bom, então vou fechar essa imagem aqui e vou fazer o mesmo aqui com essa imagem. Aqui pode ver que ainda onde eu vou tirar, por exemplo, tirar a nuvem, o fundo é todo azul. Então a ferramenta vai trabalhar melhor, porque tem apenas uma cor para repetir. Uma cor no que a gente vê, né? Mas na verdade são vários pixels aí, tem um azul escuro, um azul claro também, um pouco de branco da nuvem. Mas enfim, olha só. Shift F5, dá um Enter e a nuvem já some. Aqui se eu quiser tirar, por exemplo, esse objeto, eu dou um zoom, inclusive para dar o zoom, basta você apertar a tecla Ctrl do seu teclado e a tecla mais e menos, no caso menos para diminuir o zoom e mais para aumentar o zoom. Vou selecionar ele, olha só, nem tão longe do objeto, mas também nem tão perto. Agora eu vou apertar a tecla Delete, aqui o filtro já está selecionado, cliquei em OK. Espera o trabalho do filtro e olha só, já não tem nenhum objeto lá atrás. Então, no caso também, se eu quiser tirar esses tocos aqui de planta ou de uma flor, olha só, seleciono. E aqui, um Shift F5, OK, e ela sumiu também. Bom pessoal, então essa ferramenta é muito interessante, eu acho que nem é preciso eu estar mexendo nesse avião, porque vocês já viram o poder dela. Mas fazer assim, eu vou selecionar, não custa nada. Olha só, aqui eu já selecionei todo o avião, no caso que é o que eu quero tirar. Como sempre, nem tão perto, nem tão longe dele. Então aqui é só apertar a tecla Delete, ou então Shift F5, usar esse filtro e clicar em OK. Aqui vai ser um pouco mais demorado pelo tamanho do avião. E aí está, o avião já sumiu. Olha só, tirei daqui. Pode ver que o efeito é bem satisfatório. Pode ficar uma mancha, mas é imperceptível para olhos de pessoas que não fez aquilo, né? Porque a gente pode saber que aqui tinha um avião, então é sempre a gente vai ficar naquela de que ali deve ter alguma mancha aqui, eu estou vendo a sombra do avião. Agora, para uma pessoa que nunca viu essa imagem, vai passar desapercebido que aqui tinha um avião ou algum defeito que esteja na imagem. Bom, pessoal, então é isso. Então essa aqui foi uma videoaula e um preview dessa ferramenta do Photoshop CS5, que é o recorte com preenchimento. Como vocês podem ver, é bem eficaz. Não faz milagre também, por exemplo, se eu for tirar isso daqui, ele não vai conseguir tirar. Olha só. Não quer dizer que ele preenche o que está atrás, não quer dizer também que ele vai adivinhar o que tinha atrás, né? Então ele se aproxima de cada pixel que está em volta da imagem para poder estar preenchendo ela. No caso, preenchendo o espaço que ficou vazio. Mas olha só, não adianta eu querer tirar qualquer coisa que ele também não vai conseguir. Bom, então é isso. O maior trabalho que você vai ter é realmente fazer a seleção do objeto, mas depois para usar o filtro vai ser muito simples. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima videoaula do guia do leigo.com.br.